Ei, gente, joia? Então, vou falar um pouquinho agora sobre a conclusão para vocês. Deve ficar maior assim também, né? Uns 15 minutinhos que nem os outros. Ou então menos, né? Porque eu acho que a conclusão é menos coisas para falar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só falar. Primeira coisa de novo que eu vou reforçar em tudo que eu falar em relação à redação, que é essencial: planejar. Gente, você nunca vai começar a escrever um texto sem planejar ele. Não faça essa burrice, pelo amor de Deus. Você acha que tá perdendo tempo? Não tá. 5 minutinhos, 7, 10 minutinhos que você tira pra planejar, você economiza depois aquela meia hora que você para no meio da redação e fica lá olhando pra redação sem saber como continuar. Planeje o texto. Pensa o que você vai fazer, o que é melhor, o que você vai saber fazer. Então planeje tudo, inclusive a conclusão, tá? Na conclusão, gente, qual é o objetivo da conclusão? Importante a gente saber, né, o objetivo de cada parte. O objetivo da introdução é expor o tema e o que vai ser visto ao longo do texto, o tema e o posicionamento. O objetivo do desenvolvimento é defender o posicionamento, é argumentar, é explicar o posicionamento. E a conclusão é onde você vai finalizar o texto, realmente concluir o texto e tentar solucionar ou impactar na problemática abordada ao longo do texto. Vocês têm que entender que você não precisa solucionar 100% de maneira excepcional o problema, não. Se você já estiver só impactando o problema de alguma forma, minimizando a problemática ou o problema, já tá ótimo. Porque é muito difícil solucionar um problema mesmo. Mas vocês têm que tentar pelo menos impactar. Não pode ser algo bobo também que não vai fazer nada. Entende? Que não vai atingir o problema de alguma forma, ok? Então, a conclusão, você vai concluir o texto, realmente concluir o texto. Porque eu acho que não faz sentido, você já tá escrevendo, tá argumentando nada, você vai solucionar. Deve-se fazer isso. Ai, calma. Eu acho que fica faltando progressão textual, que quebra a coesão do texto, a articulação. Então, primeiro vamos concluir o texto, vamos finalizar, encerrar o texto, para depois solucionar. É bem melhor, fica mais coeso, mais coerente, mais articulado. E é um negócio de uma linha, gente. Você pode usar a mesma síntese, né? Que no caso, essa conclusão, né? Esse encerramento do seu texto é uma síntese. Você pode usar a mesma síntese em todo o texto, não tem problema. É uma coisa de uma linha, né? Que gera mais coesão, mais articulação para sua redação, né? E outra coisa importante que na conclusão que você tem que fazer é apresentar ações concretas que impactam de alguma forma, entende? Ações concretas, gente. Algo que vai ser feito, que vai ser posto em prática. Pelo amor de Deus. Você vai falar, o problema tem que ser resolvido, precisam reverter o problema. Isso não é uma ação. Outra coisa que muita gente coloca, tem que conscientizar as pessoas. Isso não é uma ação. Outra coisa, tem que informar as pessoas. Isso não é uma ação. Você pode colocar uma ação que vai informar. Ok? Entendeu? Mas informar as pessoas não é uma ação. Vou explicar aqui. Mas enfim, vamos lá. Conclusão, tem que ser direto ao assunto. Não fique enrolando, não fique enchendo linguiça. O texto inteiro tem que ser direto e objetivo. O pessoal tem uma dificuldade imensa de fazer um texto objetivo. Coloque aquilo que vai ser relevante. Vá direto ao ponto, direto aonde você quer chegar. Outra coisa, não adicione informação, não argumenta. Conclusão não é para você defender ponto de vista, não é para você colocar as consequências do problema, não. O lugar de fazer isso é no desenvolvimento, tá? Por isso que tem que deixar o mais claro possível na sua cabecinha o objetivo de cada parte. Então, na conclusão, você não adiciona informação. Você pode, solucionar, né? Concluir lá, falando, evidencia-se, portanto, que o problema traz muitas consequências para a sociedade. Ponto final. Encerrou o texto. Depois, dessa forma, percebe-se que fulano de tal deve fazer isso. Entende? No máximo que você vai fazer isso. Evidencia-se, portanto, que o problema tem inúmeras consequências. Como, por exemplo, aumento da taxa de analfabetismo e no seu... Gente, não. Você faz isso no seu desenvolvimento. No desenvolvimento que a gente traz informações, ok? Outra coisa, vocês têm que saber. A conclusão possui sua própria estrutura. Você tem que seguir, entende? Para fazer mais sentido, para ficar articulado, para ficar coerente. E essas perguntinhas aqui, se não ter, você perde 200 pontos. Entende? É 200 pontos. Uma competência valia toda a conclusão. Então, por isso é muito importante estudar e treinar. Não adianta você saber tudo de costas se você não treina. Você não sabe se você realmente consegue pôr aquilo em prática. Ok? Vamos lá.
primeira parte de uma conclusão é o conectivo. Você vai começar a sua conclusão conectando ela. Entende? Como que você disse anteriormente. Tem várias formas de conectar, sabe? Você vai colocar, portanto, logo, evidencia-se, portanto, fica claro dessa forma que, torne-se evidente, portanto, que, diante dessa problemática, consta-se que você está encerrando o seu texto. É algum conectivo que mostre que você está encerrando. É essencial, não pode esquecer, tá? E a síntese para o quê? Alguns chamam de síntese, outro nome também que ela tem é a reafirmação da tese. Por que reafirmação da tese? Porque a tese você não deu um posicionamento falando que aquilo é um problema, então você vai reafirmar que aquilo é um problema que precisa solucionar, entende? É uma síntese, é um encerramento do seu texto. Você precisa encerrar seu texto para depois solucionar a problemática, entende? Você pode criar uma síntese que você vai usar em todos os temas. Eu tenho uma síntese fixa que eu uso em todos os temas. Tem vários tipos de sínteses. Alguns exemplos. Evidencia-se, portanto, que essa problemática precisa ser revertida. Ponto final. Uma linha, gente, depois você vai e soluciona. Outra. Fica claro dessa forma que as questões gerem umas consequências das quais precisam ser freadas. Outra. Logo, são necessárias propostas de intervenção para atenuar o problema. Outra, diante desta problemática, consta-se que é de suma importância propostas para resolvê-la. Tem tudo isso no material que eu passei para vocês. Então, síntese é o encerramento do seu texto. Você está finalizando o seu texto, entende? Você está falando que é um problema e precisa solucionar. Depois você vai vir solucionando aqui. Ok? Beleza? Consulta o material, lá tá tudo direitinho digitado para vocês. Outra coisa também que tem na redação é a proposta de intervenção, que é essencial e que é super avaliada. A proposta de intervenção é onde você vai tentar solucionar o problema. Lembrando, não precisa solucionar de maneira excepcional. Mas se você gera um impacto, já está ótimo. Entende? Então, vocês têm que lembrar também de outra coisa, que a proposta de intervenção tem que estar coerente com o seu texto. Entende? Não adianta, ao longo do seu texto, você falar que a raiz do problema é a falta de informação e você chega na conclusão que isso soluciona a questão de falta de leis. Gente, não. Falta articulação, falta conexão, coesão. Vocês lembram que eu falei? Que conectar o texto não é só com conectivo? Então, as ideias também conectam. Quando você faz uma tese com A e B e no seu desenvolvimento defende A e B, você está conectando. Quando você vai e soluciona A e B na conclusão, você está conectando. É essencial vocês fazerem isso. Tá? Solucione aquilo que foi dito no seu desenvolvimento. Ok? E você tem que responder essas perguntinhas, né? Que vocês já sabem, que tem que decorar e saber de qual. Quem vai fazer, né? Que é o agente. Esse quem é muito... Ultimamente estou vendo muito erro. Porque as pessoas não estão se atualizando. Eu mandei uma lista para vocês com todos os novos ministérios. Desde o começo do governo Bolsonaro, ele mudou o nome dos ministérios. Nisso, muita gente está colocando Ministério do Esporte, Ministério da Cultura. Não existe. Ministério do Trabalho. Não existe, gente. Foi incorporado em outras pastas, tá? Então, dá uma olhadinha no material, vê direitinho o que aborda cada um, qual é a competência de cada um, tá? Outra coisa que eu acho que vale muito a pena, que eu indico todo mundo fazer, é colocar 2 agentes. 2 agentes para trabalhar em união. O que acontece? Que muita gente não sabe quais agentes podem trabalhar em conjunto para fazer aquela ação. Mas tem que saber, estão avaliando isso. Eles querem ver se você sabe quais os órgãos que têm competência para agir naquele problema, se você sabe o que pode ser feito naquele problema, entende? Eu indico muito que coloque 2 agentes porque é uma forma de detalhar, entende? Por exemplo, o Ministério da Saúde juntamente com o Ministério da Cidadania, entende? As ONGs com auxílio da mídia, enfim. Você tem que explicar quem que vai fazer isso. Qual é o agente que vai viabilizar essa ação? E essa ação que o que vai ser feito? Qual ação vai ser posta em prática? Algo que tem como ser posto em prática. Entende? Algo concreto. Você nunca vai pôr na sua redação conscientizar. Nunca. Nunca vai pôr. Nunca. Porque conscientizar é uma ação concreta, gente. Não é uma ação concreta. Depende da pessoa, sabe? Uma pessoa é homofóbica. Vamos conscientizar a pessoa para não ser homofóbica. Isso vai acontecer? Não vai.
Entende? Você não vai pôr conscientização. O que você pode pôr? Promover palestras, debates e projetos educativos, compartilhando informações para tentar conscientizar a população. Entende? Aí sim, você pode colocar a conscientização como um objetivo, não como uma ação. A ação são as palestras, os projetos, ok? A ação é algo que a gente vai ser posto em prática, entende? Que vai ser feito realmente. Outra coisa que você tem que falar é como vai ser feita essa ação. Não adianta você falar, a escola deve fazer projetos educativos para diminuir o bullying nas escolas. Tipo assim, para diminuir o índice de bullying. Tá, gente, se fosse assim, fosse falar assim, era fácil solucionar. Mas como isso vai ser feito? Qual é o modo? Qual é o meio? Através de quê? Muita gente tem dificuldade de pôr o como. Depois que você põe ação, tenta pôr uma através de. Que aí é uma coisa de ajudar vocês, né, a explicar um pouquinho a ação, né? Não é só projetos, são projetos educativos através, vai dar certo, com palestras e debates, com a participação dos professores, os responsáveis e os alunos, sabe? Esse através de, por meio de palestras, debates, por meio de, por exemplo, algum outro tema, violência obstétrica, você quer solucionar a questão de falta de conhecimento, aí você fala de disponibilizar informação, de mostrar que realmente é um problema, de disponibilizar um meio de denúncia. Tá, mas como isso vai ser feito? Como isso vai ser posto em prática? Através de quê? Através da mídia, com divulgação de conhecimento, divulgação de casos, de que é. E a lei, através de que vai ser feita? Entende? Tem que falar como que vai ser feito, é obrigatório, é avaliado na sua redação. Outra coisa também que você tem que fazer é o para quê, o objetivo, para que tá fazendo aquilo? E é coisa simples, gente. Se o problema é bullying, para diminuir o índice de bullying. Já tá ótimo, é isso. Entende? O problema é violência obstétrica, diminuir os índices de violência obstétrica no Brasil. É algo mais simples. Visando diminuir, com o objetivo de diminuir, né, a fim de diminuir. Todos isso são modos de você colocar o para quê, tá bom? Outra coisa também que você tem que fazer é o detalhamento. Se você põe dois agentes aqui, né, no quem, né, 2 ministérios, 2 órgãos, para trabalhar junto, e, por exemplo, você faz um detalhamento bacaninha do como, entende? Já tá ótimo, gente. Aí você detalha um dessas perguntinhas, você explica um pouquinho a mais, você adiciona informação a mais, tá? Outra coisa que vocês têm que saber sobre a proposta de intervenção tem como executar? Vocês têm que pensar, gente, qual a realidade que a gente vive? Entende? Qual a realidade das pessoas que enfrentam esse problema? Sabe? Pelo amor de Deus, por exemplo, a violência obstétrica. O SUS tem que oferecer um médico diferente para cada grávida, cada gestante. Gente, tem como pôr isso em prática? Não tem. Entende? Um tema sobre a questão de falta de acesso à internet. E o governo tem que dar um computador para todo mundo com acesso à internet. Gente, tem como fazer isso? Não tem. Entende? Aí tá lá, por exemplo, que falta de internet, falta de acesso à internet, a pessoa coloca lá que os pais têm que pagar a internet pros filhos, que não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, vamos pensar, tá? Pensa nas questões sociais, as questões culturais, as questões econômicas do Brasil, para depois você pensar na proposta, você tem como aquilo ser implementado, tá bom? Muito importante. Outra coisa também para você fazer na conclusão é retomar o tema. Tem que saber o que você está solucionando, sabe? Pelo menos uma vez, retoma o tema. Cuidado ao usar área de conhecimento. Muita gente tá com um monte de área de conhecimento e não soluciona nada. Beleza, você colocou um conectivo, colocou uma síntese, fez a proposta de intervenção? Sim, bacana. Pode colocar uma área de conhecimento. Desde que case com o que você está falando. Conecte com o que você está falando. Ok? Outra coisa não coloca muito proposta, pelo amor de Deus, eu já vi gente colocando 5 propostas de intervenção, nenhuma vai ficar 100%. Coloca no máximo 2 propostas, e lembrando que ao menos uma tem que estar 100%. O que é 100%? 100% é aqui, ó, respondendo todas essas perguntinhas, sendo fiel a tudo, detalhando, falando pra quê, como, o que e quem, ok? Máximo 2 e pelo menos uma tem que responder tudo isso de maneira excelente, ok? Beleza? Se você fazer outra, tenta responder pelo menos essas 4 aqui. Não precisa detalhar, mas tem que responder, né? Quem vai ser feito, quem vai fazer, o que vai ser feito, como vai ser feito, tá bom? Pra quê? Tem que responder também, porque não deixa de ser proposta de intervenção.
Outras coisas também ser direto, ser objetivo, não ficar enchendo linguiça, sabe? Se você tem uma proposta, vai lá e fala, explica, entendeu? Faz uma proposta concreta, com ações viáveis, que vai ter ao menos um impacto no problema. A proposta tem que estar relacionada com a tese, com o seu desenvolvimento, com os argumentos apresentados, ok? Para gerar conexão, para gerar articulação. Tente colocar 2 agentes, não coloque argumentos, informações que não vão agregar as propostas, não precisa, você tem que responder as perguntas, ok? Evita colocar muita coisa, sabe? Outra coisa, nunca colocar, infelizmente essa situação não mudará, dificilmente a situação mudará, não existe propostas para solucionar. Gente, não, você tem que solucionar. Vocês estão pondo aquele problema ali, é porque tem como solucionar sim. E tem que solucionar, tá bom? Outra coisa, não coloque ações vagas, como, por exemplo, conscientização. Coloque ações concretas que realmente vão ser implementadas. Né? A conscientização você põe como objetivo. Quando você for falar o modo, né, que é o como, tenta colocar o modo que a ação vai ser feita. Tente abordar mais profundamente o que você está pensando em fazer nessa ação. Entende? Explicar mais como essa ação seria feita. Deixa eu ver. Outra coisa também que eu vejo muita gente colocando no objetivo é para melhorar o mundo, para que o mundo seja melhor. Não, gente, pelo amor de Deus. Primeiro, voltando que travou. Por exemplo, algumas pessoas colocam para melhorar o mundo, para melhorar a vida de todos, aqui no objetivo. Gente, isso é tão subjetivo, meu Deus, não tem como. Entende? Melhorar a vida de todos. Como que vai melhorar a vida de todos? Meu Deus, é tanta coisa que teria que fazer, sabe? Então, e também não tem nada a ver com esse problema. Por exemplo, o problema é bullying. Para melhorar o mundo. Sabe? Então, pelo amor de Deus, foca no problema. O problema é bullying. Para diminuir os índices de bullying, para diminuir as ocorrências de bullying nas escolas brasileiras. Entende? Fale em relação ao problema, tá bom? Não seja subjetivo dessa forma, seja objetivo, coloque informações concretas, tá? Evite coisas sobre sentimentos, coisas emocionais, como infelizmente, felizmente, para melhorar como que fala, gente? Muita gente coloca assim, para não acabar com os sonhos das pessoas. Gente, isso é algo emotivo, emocional. Não, coloque informações concretas, fatos, entende? Diminuir os índices do problema para facilitar que todos tenham acesso à internet, entende? Qual é o problema? O problema é X, então você vai melhorar o problema X, ok? Então, cuidado com o que você põe, como você põe, tá bom? A conclusão é muito importante, vale 200 pontos, tá? E tem receitinha de bolo. Receitinha de bolo e precisa planejar. Não tem preguiça. Falta 2 meses pro Enem, menos de 2 meses, põe a mão na massa, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, só me falando que eu vou fazer o máximo possível para ajudar, tá? Então, façam as redações semanais, assistam às aulas, tirem dúvidas, que é sucesso, ok?